Gênesis 41, versos 14 a 36, é o texto da nossa reflexão. No entanto, eu quero ler apenas os versos 14 a 16 aqui no início, e depois, no decorrer da mensagem aqui, você que está em casa, você vai poder estar com a sua Bíblia aberta aí, e correndo também pelo texto, recordar uma parte da história da vida de José, que diz assim: o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se a Faraó. O Faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Quero provocar a nossa reflexão nessa noite aqui com essa pergunta, nessa questão que você já viu aí, né? O que tem tirado o seu sono? A pergunta é: quais são os nossos pesadelos, né? O que nos incomoda, o que nos impede de dormir sono tranquilo, né? Uma noite de descanso. Quando nós olhamos para esse texto que nós lemos aqui, até o verso 36, nós notamos que alguns pesadelos estavam tirando o sono de Faraó. O Faraó, ele sonhava com coisas pequenas, engolindo coisas grandes, é a chamada lógica invertida, né? O mundo de Faraó estava de cabeça para baixo, algo estava acontecendo, mas ele não compreendia o que era, ele não conseguia entender o que era. Olha, o versículo 20 diz: as vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Coisas mais frágeis, né? Devorando coisas aparentemente mais fortes, né? Versículo 24 diz que as espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Essa lógica invertida estava incomodando o faraó. Ele sonhava com esse tipo de coisa e ele pensava: o que significam essas coisas, né? A narrativa de Faraó, buscando entender os seus próprios pesadelos, fornece para nós algumas lições muito preciosas de como a gente deve administrar a nossa vida. E esse momento que nós estamos vivendo é um momento onde a gente a gente demonstra, né, que a gente administra bem a vida, ou a gente se revela neste momento como pessoas que já vêm administrando a vida bem até aqui. Quais são as lições que são possíveis, né, a gente extrair dessa história aqui? E eu quero transformar essas lições em conselhos. Alguns conselhos que eu acho que são importantes para esse momento, olhando para essa história que, no meu entender, é tão intrigante, né? O sonho que o faraó tem de coisas frágeis devorando coisas maiores ou mais fortes. O primeiro conselho que eu queria te dar: não fique alucinado com a fartura. Não fique. Seria fácil, dentro da história que estava acontecendo ali no Egito, as pessoas se iludirem, porque José está dizendo assim: olha, os sonhos de Faraó significam o seguinte: nós vamos ter 7 anos de muita fartura, vai ter alimento, vai ter recurso, não vai faltar nada. Só que depois dos 7 anos de fartura, viriam 7 anos de muita escassez. E aí então, José está dando um conselho para o faraó. Ele está dizendo assim: faça uma provisão. Não fica alucinado com toda essa fartura, que é um risco que nós temos, não é? Toda vez que nós mudamos de trabalho, somos promovidos de trabalho, ou que a gente ganha uma herança, né, um dinheiro extra, a tendência é assim:
eu vou gastar tudo. José está dizendo, não faça isso. Faça uma provisão. Olha o conselho do sábio José, versículos 33 a 36, ele diz: procure agora o faraó um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Olha que interessante, que prático, né? O que José está traçando aqui. José está dizendo assim, ó, como é que a gente faz provisão? Primeiro, ele está dizendo, precisa de juízo e sabedoria. Ele está dizendo, olha, você precisa de alguém. José, eu acho assim, que José não está dizendo que o faraó não tem juízo, não tem sabedoria, não é isso. Mas faraó, pelo status, pela postura de governante, né, o líder não pode descer em alguns níveis, que ele não vai dar conta. Então ele está dizendo, procure alguém que te auxilie, que governe, mas alguém que seja sábio e ajuizado. Não adianta botar qualquer pessoa, não é? Não adianta só suprir uma função, uma vaga aberta, não é isso. Você precisa de alguém que tenha juízo, que tenha sabedoria. E diz que esta pessoa é que vai comandar todo esse momento que José está dizendo, não é um momento de crise, é um momento de fartura. Mas precisa ter juízo e sabedoria para comandar o momento de fartura. Outra forma que José está dizendo é, precisa administrar bem o que vai ter. Está pedindo para tomar a 5ª parte dos frutos da terra. Ou seja, é para economizar, não é para consumir tudo aquilo que estava entrando, né, naquele momento. Precisava ter esse tipo de sensibilidade, né? Tem bastante, mas não é para gastar tudo, é para fazer cortes, para fazer economia. E no versículo 35, ele vai destacar que é para guardar, né? É um esforço para fazer uma reserva, para guardar. Fico pensando aqui como ser mais prático que isso, né? O problema assim que talvez nesse momento já seja tarde demais, né? Famílias que nos últimos anos fizeram algum tipo de reserva, talvez não estejam tão sufocadas hoje. Famílias que, embora tenham ganho somas significativas de dinheiro, mas não guardaram, por certo estão sofrendo agora. Mas de qualquer maneira, o momento é bom para o aprendizado, né? O tempo que nós estamos vivendo agora, nós precisamos revisar a maneira como nós lidamos com as coisas que chegam na nossa mão. O que Deus nos dá? Se a gente fosse seguir à risca o conselho do José, a gente teria que... Vou fazer uma conta fechada aqui, que é mais fácil, só para minha cabeça raciocinar rapidamente aqui, né? Se você ganha R$5.000 por mês, você deveria gastar 4, né? A 5ª parte você guarda. Imagina isso na prática, né? Se você até aqui, ganhando R$5.000, você guardasse 1.000. Em um ano seria 12.000, 2 anos 24.000, 4 anos 48.000 e por aí vai, né? Para o momento que nós estamos vivendo, quando alguns setores não estão ganhando nada, quando não tem ganho nenhum a pessoa, você há de convir comigo que seria um bom dinheiro se você ganhasse 5.000, né? Talvez você ganhe menos que isso, mas na proporção, o pensamento é quantos meses de sustento da sua família você teria guardado se você não ficasse alucinado com a fartura.
Mas o fato é que muitas vezes nós temos um problema de gerenciamento das coisas. E a gente fica alucinado com o que a gente ganha. Você vai gastando, 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 não é? Você recebe uma mensagem de um site que vende tênis, mas você não precisa de tênis. E de um outro site que vende roupa, mas você não precisa de roupa, não é? E de um outro site dizendo, é a hora de você trocar o seu carro, mas você não precisa trocar de carro. Mas você vai fazendo, fazendo, fazendo. Fica alucinado, porque eu tenho condições, encaixa no meu orçamento. Mas se encaixar no orçamento, está fazendo uma provisão, tudo bem. Mas quando encaixa no orçamento, para que chegue nos limites do orçamento, sem que nada sobre, este é um momento em que está ficando evidente que nós não somos sábios e nem ajuizados, né? Porque, como diz o versículo 36, o estoque servirá de reserva para, né? O que a gente estoca é para servir de reserva para algum momento que nós não sabemos o que acontecerá, mas que Deus, na sua sabedoria, nos orienta, faça isso, né? Não fique alucinado com a fartura que você pode experimentar, já experimentou ou vai experimentar ainda. O segundo conselho que eu queria dar aqui, baseado nesse texto, não fique assustado com a vida. Os versículos 29 a 31, José vai descrever o que estava para acontecer, porque nesse momento do pesadelo, das noites mal dormidas do faraó, ninguém sabe o que vai acontecer. José, ele se põe como um profeta, ele está anunciando o que vai acontecer. E ele diz assim, 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então, todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. Olha o que está acontecendo, né? José está dizendo, não fica assustado. Mas a vida tem momentos que, como se você estivesse subindo uma montanha russa, né? Você está lá em cima, você fica vislumbrado com o que está acontecendo, está tudo sob controle, você consegue ter uma visão geral das coisas. Mas José está dizendo, cuidado, porque depois dos 7 anos que você vai estar no topo, você vai começar uma descida, uma descida, uma descida. Ele está dizendo, essa fartura vai ser esquecida, vai ter uma fome que vai arruinar a terra. Por isso eu aconselho, não fique assustado com a vida. Porque a vida é assim. Você está vivendo momentos muito bons, de repente está vivendo momentos muito maus, né? É assim. A vida tem esse sobe e desce. Eu aconselho muitas pessoas, e eu ouço, né, muitas pessoas dizendo as mesmas coisas quando passam por experiência de sofrimento. Tem gente que diz assim, mas isso não podia ter acontecido comigo. E por muitas vezes, eu repito a mesma coisa. Eu digo assim, não só podia, porque Deus é soberano, como precisava, porque Deus tem os seus propósitos, né? Não só podia, porque Deus é livre para fazer o que quiser, como precisava. Porque para conseguir os propósitos que Deus tem, Ele tem que muitas vezes arrancar o nosso chão, abalar os nossos fundamentos, né? Versículos 29 a 31, José está dizendo, eis que aí vem 7 anos de grande abundância, seguir-se-ão 7 anos de fome. Ele diz assim, toda aquela abundância será esquecida. Mais adiante ele vai dizer, e não será lembrada abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. Ou seja, o que fazer nesses sobe e desce da vida? Nós precisamos nos utilizar com muita sabedoria da memória que nós temos.
Isto é, momentos bons devem criar em nós um sentimento de gratidão, porque nós não esquecemos os momentos ruins. Então, se você está hoje no momento bom, está vivendo bem, está alegre, está contente, está feliz, né? Porque tem gente que está assim. Você pode achar assim, a crise é mundial, mas existem pessoas que estão bem. E nem é porque fizeram provisão, é porque às vezes a crise alimenta algumas pessoas, alimenta alguns setores, não é? É bom para aquelas pessoas, não é? A gente vê na televisão, por exemplo, a China neste momento está ganhando muito dinheiro, porque ela está exportando de lá para cá equipamentos, insumos, que muitos desses insumos estão exclusivamente nas mãos daquele país. Então assim, não é todo mundo que está choramingando nesse momento. Tem gente que está aproveitando o momento e crescendo, né? A gente vê na televisão todos os dias pessoas que estão crescendo, né? Que estão aproveitando a ocasião, né? Quem entregava comida, né? Agora entrega muito mais, né? Porque são alguns setores que estão sendo beneficiados com a crise. Então a vida é assim, não se assuste com a vida. Porque às vezes você quer que a vida só venha para o seu lado, né? Mas às vezes vai para o lado do outro, né? O outro estava em crise antes, não está agora. Então, se você está vivendo um momento bom agora, é o momento de agradecer a Deus. Porque você já viveu momentos ruins, né? Então, agradeça a Deus. Se você está vivendo um momento ruim, isso deve criar em nós um sentimento de esperança. Porque nós já experimentamos momentos bons. O mesmo Deus que foi bondoso no passado será agora. Por isso que José está dizendo, olha, há coisas que acontecerão que você não vai lembrar mais, que vai arrancar a tua memória. Mas não permita que isso aconteça. Se nós estamos vivendo um momento ruim agora, esta é a hora de puxar pela memória e fixar na cabeça aquelas coisas que nos podem trazer esperança. Não se assuste com a vida. A vida é feita de montanhas e vales. Talvez a maioria de nós, né, que estamos aqui ou que estamos em casa, acompanhando esse culto, ouvindo essas palavras, a maioria esteja no vale. Mas é no vale que nós precisamos pensar que Deus é o Deus que já nos assistiu na montanha, que já nos levou na montanha. E nós precisamos então ter essa esperança de que o mesmo Deus que já foi bondoso conosco em alguns momentos, será de novo num momento como esse que nós estamos vivendo. E um terceiro conselho que eu queria te dar é não fique abalado com Deus, não fique. Verso 32, José diz assim, o sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. O faraó sonhou 2 sonhos com o mesmo significado. Envolvia as vacas, né? Envolvia as espigas, né? 2 sonhos com o mesmo significado. Porque segundo José, Deus estava por trás desses sonhos. E Deus estava com pressa para fazer aquilo acontecer. José estava dizendo a Faraó, existe a mão de um Deus soberano por trás dessas coisas que estão acontecendo. Por isso, não fique abalado com Deus, não fique. Eu sei que boa parte de nós está questionando muito Deus, né? Deus, por quê? Né? Mas nós temos que olhar para esse versículo 32 e entender que algumas questões são decididas por Deus, sem me consultar, sem te consultar, sem falar para ninguém, né? Sem dizer para ninguém. Se você está diante de um grande problema, você precisa lembrar quem Deus é. Deus é o Deus que determina todas as coisas, mas observe uma lembrança que o próprio Jesus nos fez quando esteve aqui na terra, registrado lá em Mateus 7.
versos de 7 a 11, quando ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. É uma boa hora para a gente contemplar Deus e pensar: Deus sabe dar boas coisas para nós, para os seus filhos. Não fique abalado com Deus, não deixe que esse momento que você está vivendo abale a sua fé. Esta é uma hora para nós fortalecermos a fé, para a gente buscar a Deus, para rever a nossa vida, rever a forma como nós olhamos para Deus. E não se assustar com o fato de que coisas já foram decididas por Deus, e não há o que fazer, né? Nós não vamos mudar essa rotina, esse propósito que Deus tem. Deus tem o controle de todas as coisas. Então esta é a hora de não ficar abalado com Deus, mas de fortalecer a fé em Deus, de confiar nele, de tirar momentos para orar, de intensificar a nossa vida espiritual, a gente tentar de alguma forma ganhar forças em meio a essas tempestades, né? Buscar se unir, às vezes ainda que à distância, mas a outras pessoas, para que, através das ferramentas que nós temos, vamos orar juntos, né? Hoje é possível você fazer uma chamada de WhatsApp, por exemplo. Semana fiz isso com algumas pessoas, né? No vídeo lá, eu estou olhando a pessoa está me olhando, estou orando com ela. Ela está orando comigo, né? Nós podemos fazer isso, né? Aproveitar esse momento para que possamos orar juntos, para que possamos compartilhar um testemunho, para que possamos buscar as pessoas, perguntar como é que vocês estão. Mas é momento assim de fortalecimento, e não de questionamento, não de ficar perguntando: ah, Deus, por que Deus está fazendo isso? Onde isso vai dar? Quantos sobreviverão? Né? O nosso papel é a gente buscar a Deus e ajudar uns aos outros a se fortalecer como igreja, para viver para a glória e para a honra de Deus. Queria terminar essa reflexão dizendo assim que eu não preciso ser profeta para concluir que você deve estar em uma de duas situações, né? Ou você está nesse momento bem, o chamado tempo das vacas gordas, né? Você está bem, você não está abalado nem assustado, você está equilibrado. Ou você está mal, você está preocupado, tenso, talvez já arruinado no tempo das vacas magras, apavorado, ansioso. Mas ouça esses conselhos. Você está na fartura? Não fique alucinado com isso. Essa não é uma boa hora para a gente continuar gastando como nós vínhamos gastando, né? Essa é uma hora de contenção, de economia, porque nós não sabemos ainda o que virá pela frente. Não fique assustado com a vida. Nós estamos agora no vale. Já já podemos subir a montanha novamente. Não se assuste, a vida é assim. E não fique abalado com Deus. Deus continua sendo Deus. Deus continua no seu trono, soberano, reinando. Nós não podemos ficar abalados com Ele, mas nós precisamos buscá-lo e esperar que dele virá o socorro para as nossas vidas. Amém?